ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: traze mais ainda um vaso? Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pode se assentar, minhas irmãs. Senta dando glória, exaltando ao Senhor Jesus. Eu gostaria de primeiro nessa palavra não focar na viúva e nem no que aconteceu. Eu gostaria de te falar um pouquinho sobre Eliseu. Mas por que Eliseu? Porque a quem você recorre no momento de aflição faz muita diferença na minha e na tua vida. Eliseu, ele pediu em Segundo Reis, 2:9, porção dobrada de Elias. Ele era servo de Elias. E eu fiquei, quando o Senhor falou essa palavra comigo no meu lar, por que ele pediu porção dobrada? Porque ele já vinha vendo Elias fazer prodígios, milagres e maravilhas. Então ele queria fazer o que Elias fazia, não por inveja, mas porque ele queria aquela unção. E o que eu queria trazer para a tua vida hoje, nós como muitas mulheres, e muitas foram aqui usadas pelo Senhor Jesus, nos mínimos detalhes, até confirmando a palavra. Por que quando a gente vê uma mulher de Deus sendo usada, ou sendo diferente no meio da sociedade, a gente, em vez de orar e interceder por aquela mulher, pedir até aquela porção daquela mulher, a gente fica com inveja? O Senhor tem falado tanto, irmãs, no meu coração, não nesses últimos dias, não é aqui hoje, sobre inveja no meio dos cristãos. Precisamos fazer a diferença. Precisamos pedir porção dobrada, sim, mas glorificar a Deus que ainda tem mulheres sendo usadas. Porque muitas das vezes a gente anda no mundo, a gente anda aqui evangelizando o que tem de mulheres, irmãs, caídas no chão, drogadas, vendendo droga aqui na rua de trás. Então quando você vê uma mulher de Deus sendo usada, ora por ela, intercede por ela. Ela é filha do mesmo pai, eu sou filha do teu pai. Nós somos irmãs em Cristo. Até aquelas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, elas ainda terão uma oportunidade. Vai fazer a diferença eu e você orar por elas. Isso tem magoado o meu coração perante ao Senhor. A inveja no nosso meio. Só que o que me deixou tão alegre, que antes desse ministério ser aberto as portas aqui, quando a gente estava lá no quintal da Diaconisa Helms, tinha um povo, que a glória do Senhor Jesus estão aqui, uns faltaram, que sempre foram lá somar força conosco. E quando veio para cá, continuaram aqui somando força conosco. Pastora Noélia, com a irmã Nájila, a irmã ali também de outro ministério está sempre aqui somando força. Hoje a missionária Elisângela está aqui somando força. Por quê? Porque é no meio da união que Deus habita. Então a gente precisa continuar fazendo diferença. Eu precisava falar isso aqui antes de entrar na mensagem. Então quem você recorre no período de dificuldade faz diferença. Mas também com quem você recorre, determinando com quem ele anda antes de você recorrer, também faz diferença. Veja bem a quem você quer tomar um conselho. Essa viúva, ela ficou sem o seu esposo. Ela perdeu o esposo, porém o esposo temia ao Senhor. Nós bem sabemos que quem serve ao Senhor, quem teme ao Senhor, tem uma vida diferenciada. Outrora eu era uma pessoa que não servia ao Senhor. Tinha coisas materiais, tinha, mas não tinha paz. Não tinha saúde. Confesso a vocês que era bem difícil. E tudo que vinha nas minhas mãos, o vento soprava. Não tinha aquela, como é que eu vou dizer para vocês, aquela constância, aquela alegria de ter algo. E eu imagino que essa viúva, quando ela ficou com seu marido, sem o seu marido, ela ficou desesperada. Eu sei que a gente não pode botar a nossa confiança no esposo. Tem muitos homens de Deus ali na esposa, nos nossos filhos. A gente tem que pôr a nossa confiança em Deus. Mas vamos ser sinceros, nós somos humanos. Ninguém está preparado para perder ninguém. Quem disser
que tem um dicionário, um manual, que você vai ler e você vai aprender, é mentira. É doloroso. Eu mesma fiquei mais de um ano em depressão quando eu perdi meu pai. Sendo que meu pai não me dava nem exemplo de homem de Deus, porque nem homem de Deus era. Mas eu senti por muitos anos, não foi fácil. Então eu imagino o desespero dessa viúva. Só que o pior ainda, irmãos, é que ela não ficou somente viúva, ela ficou endividada. Já imaginou você estar no seu lar, sem seu esposo, sem as coisas dentro de casa, cheia de dívidas, credores batendo na sua porta e naquela época levavam os filhos, quando ficava devendo e não tinha com que pagar, para eles ficarem fazendo serviços, trabalhando para quem ela devia. Só que algo que eu achei tão impactante nessa palavra, que ela fala assim, olha, meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que o teu servo temia o Senhor, veio o credor a levar os meus 2 filhos. Ainda não tinha levado, mas já tinha um aviso. E quando tem avisos de algo que vai acontecer comigo e com você, e nós estamos dispersos? Não é só aviso de um profeta chegar e dizer assim, prepara a tua casa, faz tal coisa. O Espírito Santo avisa eu e você. Em Amós 3:7 fala que não acontecerá nada sem antes ter sido revelado aos seus servos os profetas. Tem muita coisa acontecendo no nosso meio que já foi avisado pelo Espírito Santo de Deus. Só que a gente está dispersa. Ela recebeu um aviso e ela fez o quê? Ela não saiu na vizinhança de porta em porta falando com A, com B, com C, como nós, eu digo nós, eu tenho que me colocar aqui mesmo. Muitas das vezes fazemos. Batemos em porta, ligamos, vamos para as redes sociais. Eu não sei quem aqui é mais antigo que lembra da época do Orkut. Na época do Orkut, o que a gente mais ficava fazendo era jogando indireta, lembra? Acontecia tal coisa, a gente ia pro Orkut desabafar. Hoje já tem o TikTok, que eu não sei nem mexer, mas o Instagram. Acontece qualquer coisa, vamos lá desabafar. Mas será que Jesus sabe? Ele sabe, porque ele sabe tudo na minha e na tua vida. Só que ele precisa que eu e você se ajoelhe, feche a porta do quarto e fale com ele em secreto. Eu escutei uma vez dizer, mas Jesus sabe o que eu estou passando, Jesus sabe o que eu preciso. Sabe, mas precisa que eu e você fale para ele. E o melhor de tudo, ela fechou a porta e acreditou que nessa palavra não tem. Eu ainda fui procurar como que o profeta chegou lá. E essa explicação não vou falar para vocês porque eu não tenho. Só que ela estava em casa, né? E o profeta estava lá. O que quer dizer para mim e para ti? O profeta chegou no momento de socorro dela. Porque ela não foi para A nem para B. Ela declarou para ele. Mas aonde está o mistério dessa palavra? Ele chegou perguntando para ela, mulher, o que que te falta? Na Bíblia de alguém aqui está perguntando, mulher, o que que te falta? Não. Ele pergunta o que ela tem. Esse é o mistério dessa palavra. Ele fala na palavra desse jeito, ó. Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Quantas vezes a gente reclama do que falta e esquece do que temos? Todas nós temos algo bem precioso na presença do Senhor Jesus. O que é, irmãos? Espírito Santo. Aleluia! Ele que nos consola, Ele que nos exorta, Ele que nos direciona, Ele que nos constrange. E por que a gente só foca no que está faltando? E nunca no que já está dentro de mim e de você? Hoje eu quero te convidar a ativar o Espírito Santo. Porque outrora eu já fui uma das pessoas que esquecia que Ele estava dentro de mim. Queria fazer da minha vontade, queria resolver do meu jeito e não consultava a Deus como é que seriam as coisas. Mas eu te digo uma coisa, a minha vida só mudou quando eu dei valor para algo que o Senhor colocou aqui dentro. O Espírito Santo. E quando Ele fala, declara-me o que tens, ela vai e responde, tua serva não tem nada em casa. Depois que ela vai falar, senão uma botija de azeite. Tem noção que sempre a gente tem que ter uma murmuração? Já era naquele tempo, naquela época, e na nossa época de agora, eu não sei vocês, mas o Senhor me corrigiu há um tempo atrás. E quando alguém chegava e dizia, como é que está, Paulo? E eu, tá bem, mas é uma toalha.
dor aqui, é uma dor ali, que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo. Era sempre assim. E ela fez dessa mesma maneira. Ela falou que não tinha nada, mas depois que ela foi lembrar do azeite. Mas sabe o que o azeite ele tem para mim, para você? O que ele representa? Presença. A presença do Senhor. Agora me diz, se ela dissesse assim, olha, eu tenho um pouco de azeite, até não ia ser diferente? A incredulidade está rolando no nosso meio de uma maneira tão tremenda, cada dia maior. A gente esquece que a gente pode ter um pouquinho de fé, no tamanhozinho do grão de mostarda, para o Senhor fazer coisas tremendas na minha e na tua vida. Mas a gente foca muito no que está faltando e esquece que ele já tem. Sabe o que eu e você a gente tem? Além da presença, saúde, estamos levando. Às vezes dá uma dor aqui, dá um problema ali, dá. Mas a gente serve o médico dos médicos que também pode curar. A gente precisa parar de murmurar, reclamar do que não tem e dar conta daquilo que o Senhor já deu para mim, para você. Usar as ferramentas que Ele deu para mim, para você ir para a guerra. O mundo está cada vez pior. Não é só os profetas do Senhor Jesus, os varões aqui que são guerreiros, não. Eu achei tão lindo para confirmar quando a irmã Nájila falou assim, as guerreiras. Engraçado, né? Somos guerreiras. E somos guerreiras no dia a dia quando damos conta de casa, trabalho, filho, marido, problema. E cadê as guerreiras na presença do Senhor? Aleluia! Cadê aquela que afia as ferramentas e vai para frente da batalha? Não é fácil estar aqui, não. Sei que não é fácil para vocês estar no ministério de vocês também, não. É afronta, é disse, é dor, é problema, é dia a dia, é tudo. Mas o que vai fazer a diferença é a gente dar valor para o que nós temos. Que é o azeite, que é a presença do Senhor Jesus. Não podemos ficar, irmãos, só reclamando. A gente tem que se posicionar. Às vezes, uma palavra que sai da minha e da tua boca faz com que Satanás escute e fale assim, ó, já está caído, deixa eu afundar mais um pouquinho. Confunde o inimigo. Quando te perguntam, Sunamita, como é que vai tua casa? Como é que ela respondia? Vai tudo bem. Ah, então quer dizer que eu não posso falar quando eu estiver com problema? Pode. Mas o santo se comunica com os santos. As suas santidades. Quem você tem comunicado quando não está tudo bem? Confunde o inimigo. Fala que vai tudo bem. Ora no teu pai em secreto e ele te direciona com quem você deve falar. Aconteceu isso comigo agora no finalzinho do mês. Eu passei por um probleminha de saúde. Conversei só eu, meu esposo e meus filhos e fui pro joelho. Quando eu fui pro joelho, o Senhor me direcionou a quem eu tinha que comunicar para me ajudar na guerra. Eu poderia muito bem sair falando para todo mundo. Mas algo que eu falei aqui quinta-feira eu vou te falar. Nem todos que estão em Israel são Israel. Toma cuidado com quem tu tem desabafado. Infelizmente, eu costumo dizer que veste, ele não muda ninguém. Vai o que está aqui dentro. E só quem sabe o que está dentro de cada uma de nós é o Espírito Santo. Só Deus tem poder para isso. Mas o que vai fazer a diferença da gente ter sabedoria para poder conseguir entender isso é pedindo sabedoria do céu e discernimento espiritual. O Senhor te conduz com quem você deve falar, com quem você deve desabafar, com quem você deve pedir para afiar a ferramenta na hora que você precisa guerrear. Aleluia. E quando ele fala ainda assim, ó, então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Pedir emprestado. Muitos falam assim nessa palavra, como eu também acredito que já preguei essa palavra falando, mas já ouvi muito assim. Mas será que você tem uma comunhão com a sua vizinha, com o seu vizinho? Você tem amizade para poder pedir? Hoje eu quero te trazer algo diferente. Não quero ir por esse lado. Eu quero te perguntar algo. Você tem humildade o suficiente para pedir quando você precisa? Aleluia. Seja para quem for. Ou será que o orgulho está tão acima que a humildade não faz te pedir socorro? Seja para quem for. Seja para
sua liderança, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para as suas vizinhas, para o seu trabalho. Eu já vi tanta gente frustrada, ou tanta gente cansada por estar querendo algo que podia ter pedido ajuda. E foi orgulho. Sabe quem foi uma dessas pessoas? Eu. Minha vida é um testemunho. Não preciso falar da tua. Eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Eu preferia me arrebentar toda, me quebrar toda, a ter que pedir ajuda. E quando o Senhor começou a me quebrar, para mim aprender a depender dele, que o orgulho não ia me levar para o céu, eu ainda ficava naquela pontinha ali do campo, querendo entrar no meu juízo, achando que eu ia incomodar. Que eu tinha que estar sempre guerreira, forte para ajudar e que eu nunca podia fraquejar. Se você muitas das vezes se coloca como uma guerreira, por orgulho não pede ajuda, pede para o Espírito Santo tirar. Mas se você muitas das vezes se coloca como uma guerreira e por não querer incomodar alguém, não pede ajuda, pede também para ele tirar. No reino dos céus, todos precisamos uns dos outros. Na terra também. Nem sempre tem alguém que saiba demais que não possa aprender, e nem quem saiba o suficiente que não possa também ensinar. Nós precisamos entender que precisamos umas das outras. Sempre. Eu tirei isso por a ornamentação da igreja. Eu falo para as irmãs, eu corro com o que vocês quiserem. Me ensine aí que eu boto a mão e faço, mas saber fazer eu não sei. Elas que sabem. É dom delas. E eu acho lindo. Tem por que invejar? Não, eu vou ficar perto e ainda brinco com elas. Transbordem o dom para mim, porque o negócio aqui está feio. Não diz que é cada um no seu mistério? É no seu mistério. Só que adianta eu invejar? Se eu fosse invejar, eu ia estar fazendo com que hoje a bênção não estaria vindo aqui para vocês, e principalmente para o Senhor. Temos que somar forças. Cada dia mais um com os outros. Enquanto aquela mulher precisou das vasilhas, algo que também fala ao meu coração, ela não saiu para pedir as vasilhas. Ela ficou em casa, ou orando, ou intercedendo, ou pegando instrução com o profeta, porque aqui não diz. Quem que ela mandou ir buscar? Os filhos. Aleluia! Algo que a nossa geração está bem difícil. Os filhos estarem alinhados no mesmo propósito do que seu pai e sua mãe. Se você não tem um homem de Deus fervoroso, que serve ao Senhor com o coração para te ajudar, faça você. Eu costumo dizer que a vida da gente é dar desculpa. Mas fulano é assim, mas ciclano é assim. Mas o pai dele é assim. Faça você a diferença. Hoje, para mim, é mais fácil, Tenho meu esposo que, graças a Deus, ajuda em casa, não somente financeiramente, mas ali, na disciplina das crianças. Apresenta Jesus através da Bíblia e do seu testemunho, mas eu sei que não é a realidade de todas. Então, faça você. Aleluia. Porque o Senhor confiou os filhos a mim e a você. Imagina se fosse naquela época, os adolescentes de agora, que você diz, põe o lixo lá na rua, depois eu vou. Fulano faz tal coisa, o fulano não está nem te ouvindo, que está ali, conectado. Tem noção como seria difícil? Como que o milagre ainda ia demorar para acontecer? Não ia demorar. Mas graças a Deus ali tinha um homem que temia ao Senhor. O Senhor o recolheu, mas tinha uma mulher de oração. Então quando ela destinou seus filhos, vai e pede vasos emprestados, eles foram. Eles foram e trouxeram. Só que quando eles trouxeram, aqui na palavra fala, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Fecha a porta. Aleluia. Fecha a porta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que porta, irmã Paula? A porta daqueles que não estão na mesma direção que você. A porta daqueles que não estão na mesma promessa que você. Mas eu não posso mais me comunicar com ninguém. Pode. Mas você está forte o suficiente para quando você abrir a porta, o que vir junto com eles não contaminar? Por muito tempo na minha vida eu precisei me fechar.
fechar a porta, para mim poder me fortalecer, me revestir da armadura de Deus, para mim conseguir combater. Porque às vezes, meus irmãos, fala assim, ó, a gente só pode se comunicar com os santos. Podemos se comunicar com outras pessoas. Temos amigos que muitas das vezes que não servem o mesmo Deus que eu e você, tem uma vida íntegra, tem um conselho bom, mas só que a maioria não. Então a gente precisa fechar a porta para a gente se revestir, para o milagre poder acontecer. Porque uma oração contrária, ou uma pessoa que não esteja na mesma visão que eu e você, o milagre não acontece. Ah, mas quando Deus quer operar, Ele faz acontecer? Faz. Mas Ele cria a situação para mim, para você, para te mostrar que Ele quer que você tire quem está dentro do barco, porque ali Ele não quer aquela pessoa. Então hoje o Senhor está pedindo, fecha a porta. Seja no teu coração, seja da tua casa, seja até mesmo das tuas redes sociais. Tem algo que você anda vendo que não está agradando ao Senhor Jesus? Elimina. Elimina. Tem uma palavra que eu não me recordo onde está, que se um membro do nosso corpo nos faz pecar, a gente tira ele para poder entrar no reino dos céus. Então, se tem algo que você anda, ou algo que você faz, que te leva para o erro, fecha, corta. Mas queira ver o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Louvado e exaltado seja o Senhor. E hoje eu preciso, através do tema dessa pregação e desse culto de mulheres, a pedir algo que vocês façam aqui por um minuto. Aquelas vasilhas, os meninos trouxeram para poder começar o milagre a acontecer. Mas como é que eu vou falar que o azeite começou a derramar se eu não sei o que está dentro de você? O que é que tem dentro do teu coração e dentro da tua mente? Eu não tenho como saber. Eu sei te dizer que desde que o Senhor falou comigo sobre esse tema, eu tenho pedido para Ele. Me mostra, Senhor. O que está tão cheio dentro de mim que não consegue entrar no teu azeite, a tua presença? Então, vai falando aí com o Senhor em pensamento. Você não precisa falar para mim, não. Você só precisa falar para o teu Pai, porque Ele te ouve no secreto. Fala na sua mente, no seu coração. Me mostra, Senhor, o que eu tenho feito no meu dia a dia. O que tem preenchido a minha mente, o meu coração, que o teu azeite não está transbordando. O que tem acontecido comigo, que eu não sou mais aquela mulher que eu era outrora. Aquela mulher do primeiro amor, que eu fervia pela presença do teu Espírito Santo, que eu te servia com excelência, que eu te buscava pelas madrugadas, que eu me dedicava na tua obra, e hoje eu não tenho mais aquela força. Pede para o Senhor, Ele te mostra. Porque se eu te falar tudo que o Senhor me mostrou, minhas irmãs, eu vou passar a noite toda aqui. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para nada, a minha vida é uma correria. Eu falava diariamente, minha vida é uma correria. É terapia de menino, é menino para a escola, é esporte para menino, é coisa para poder cuidar, é a obra do Senhor. Era só isso que eu falava. E aí o tempo para o Senhor? E aí se esvaziar aqui? Não dá não. Às vezes Jesus quer falar comigo e com você, mas a vida está tão corrida que a gente não consegue nem ouvir Ele. A ponto de muitas das vezes minha filha fala assim, mas a senhora está falando com o quê? Eu falei, com o Espírito Santo, minha filha. Porque ou eu falo com Ele no meio da minha correria, lavando uma louça, se eu for esperar eu parar também só para falar com Ele, eu vou falar pouco do que eu preciso. Então a gente tem que falar com o Espírito Santo, lavando louça, tomando banho, resolvendo problema. Eu falo em cima da moto, irmãos, que quem deve passar por mim deve dizer que eu sou doida. Mas o Senhor não pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias? Então a gente tem que falar com Ele a tempo e fora de tempo. É clamando para Ele dar livramento, é apresentando o filho, é apresentando o marido, é apresentando os problemas, é resolvendo tudo com Ele. Porque não adianta a gente querer muitas das vezes esperar para resolver com alguém não vai ter a resposta que Ele tem. Então esvazia as vasilhas hoje. Esvazia essa vasilha aqui, ó, dentro, que às vezes está tão cheia que não tem mais espaço para mais nada. A minha aqui também, ó, estava aqui, olha, fervendo. Não sei nem como não saiu uma fumacinha assim lá dentro. Cheia. Tem como o Espírito Santo às vezes falar? Tem, ele fala, mas
ouvir? Dá tempo? Então esvazia teu coração. Esvazia, porque as vasilhas do Senhor estão aqui. Eu creio que as comportas do céu estão abertas para derramar azeite em mim e você. Para te renovar, para te revestir, para te transformar. Porque nós precisamos ser transformados todos os dias. Mas precisamos primeiro se esvaziar. Uma oração que eu falo muito com o Senhor desde que eu me converti. Tira, Senhor Jesus, o que está demais dentro de mim e acrescenta o que está de menos. Porque quando o que está demais não tem espaço para acrescentar o que está faltando. Então esvazia. Porque o que vai acontecer na minha e na tua vida foi o que aconteceu com essa viúva. Aleluia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam o vaso e ela os enchia. Tem noção? Ela os enchia. Eles traziam e ela os enchia. O que isso quer dizer? Sempre precisamos de ajuda de alguém. Sozinhos não podemos nada. Sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum. Eu costumo falar que se muitas das vezes a gente oferecesse mais ajuda, o fardo do outro era mais leve. Era mais fácil de ser carregado. Mas muitas das vezes, em vez da gente dar a mão e carregar o fardo, a gente vai lá e bota o peso. Então não, vamos ajudar o próximo. Se fortalecer uns aos outros. Continuar na mesma fé, na mesma força, na mesma união. Porque aí o Espírito Santo vai habitar na minha e na tua vida. E os vasos começaram a se encher. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu cheguei nessa casa e me ajoelhei aqui no altar, eu pedi para o Senhor palestrar comigo. E o Senhor falou tremendamente ao meu coração que muitas de nós não jogamos fora o azeite, guardamos igual uma vasilha dentro do armário. E ali está. Você não perdeu o azeite que Deus te deu, você só guardou. E eu te convido hoje a tirar essa vasilha do armário, a voltar para a guerra, a voltar a fazer o que o Senhor te ordenou. O chamado arde na vida de muitas aqui dentro. E eu te digo uma coisa: o Senhor Jesus há de voltar. A gente não sabe o dia nem a hora. E se Ele voltar hoje, o que eu e você fizemos? O que nós temos feito pela obra do Senhor Jesus, pelo reino dos céus, é pouco. Precisamos voltar a mão no arado para ontem, a fazer com que essa vasilha que a gente guardou dentro do armário, a gente volte a abrir ela e transbordar, para que a gente possa impactar vidas. Porque muitas das vezes a nossa vasilha pode até estar cheia, mas se você tiver mais vasilha em casa, o azeite não transborda. E para que se contentar com pouco? Eu falo algo aqui que antes eu não tinha frescura nenhuma com uma casa humilde, com uma casa simples, tendo móvel, não tendo móvel. Quem me conhece aqui há muito tempo, tem Silvina ali, amiga da minha mãe de anos, me conheceu criança. Irmã Evânia congregou com a gente, obreira da casa do Senhor Jesus. Estão aqui para realmente falar o que é verdade. Eu nunca me importei. Mas quer que eu diga uma coisa para vocês hoje? Eu quero o melhor. Se expande quem quiser. Eu quero o melhor. Ah, mas por que tu quer o melhor hoje? É ambição, soberba? Não. Para glorificar o Deus que eu sirvo. Para cada coisa que eu conquistar, para cada coisa boa que eu tiver, dizer: olha ali o que o servo e a serva do Senhor Jesus conquistaram. Porque quando a gente vive uma vida de mesmice, se contentando com pouco, são aquele pouco que fala do Deus que você serve. Olha lá, o irmão está sempre na igreja, o irmão está sempre para cá e para lá. Olha a vida miserável que ele vive. É assim, eu e você temos poder de apresentar o Deus que servimos. E como você quer apresentar Deus? Então eu digo: eu sou filha do dono do ouro e da prata, e eu quero o melhor, e eu vou viver o melhor, porque eu vou representar Deus na terra. Eu não aceito que Jesus seja envergonhado através da minha vida. Não é por soberba, não é para querer mais para me poder aparecer. Até porque se eu quisesse me aparecer, o
Ele abate aqueles que são soberbos. Mas quando a gente se humilha perante Ele nos exalta. Não para a nossa glória, mas para a glória dele. Então traga as suas vasilhas de volta. Coloque as suas vasilhas de volta ali no dia a dia, no fogão, na geladeira. Não deixa no armário, que nem eu deixo muitas das minhas tapaués sem uso. E o Senhor hoje pede para a gente não deixar nenhuma vasilha mais guardada. Use todas. E use agora que ainda tem tempo de buscar o Senhor Jesus. Agora que ainda buscamos e podemos achar. Porque chegará um tempo que a gente vai buscar e a gente não vai mais encontrar. E se chegar esse tempo, a gente tem que estar preparada. Porque a palavra também fala, se eu não me engano, em Mateus 25, sobre as 10 virgens. E elas tinham azeite. Só que 5 delas, as 10 adormeceram. Mas 5 delas ficaram sem azeite. Porque não levaram de reserva. Então, a gente tem que ter azeite de reserva. Não é uma vasilha só. Não é só uma vasilha cheia. Porque o mistério que o Senhor falou comigo, eu até mandei para mim não me esquecer que a mente está bem falha. Que hoje o Senhor não está chamando mulheres cheias, mas vazias e disponíveis para serem cheias de azeites e transbordarem na presença dele. Mas por que cheia de azeite? Só que eu não quero ser só cheia. Eu quero ser transbordante. Sabe por quê? Quando eu e você a gente está cheia, a gente só está cheia para ele e você. Quando você transborda dos outros. Então hoje eu quero que a gente saia daqui transbordando de azeite umas nas outras. Para que aquela que tiver com pouco, o da outra transborde e encha. E a gente venha cada dia mais se enchendo e se fortalecendo. Porque é isso que o Senhor precisa de mim e de você. E para encerrar a palavra do Senhor Jesus, ela colocou aqui, né, que não tinha mais vaso. O filho dela trouxe o último. Aí então veio ela e fez o homem de Deus a saber. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. O que isso tem a ver? Eu e você, quando aceitamos ao Senhor Jesus, pagamos um pouco da dívida que tínhamos com Ele. A dívida, Ele ter se entregado por mim e por você naquela cruz. Sabe o que vai fazer a gente viver do resto, viver da presença dEle? A gente fazer a vontade dEle. A gente fazer o querer dEle. A gente vai conseguir viver o resto desses dias, desse ano, ou dos anos que ainda vão vir, porque nem eu e você nem sabemos. Só que como que vamos viver? Só se estivermos cheios da presença dele, cheios do azeite, transbordando, para a gente conseguir vencer as astutas ciladas do diabo. Precisamos ser revestidos da armadura do Senhor Jesus. E eu te pergunto hoje, você está conseguindo esvaziar a vasilha para o Senhor derramar o azeite na tua vida? Eu não posso chegar aqui e derramar o azeite na tua vida. Mas o Jesus que eu e você servimos, Ele pode. E Ele está aqui. Querendo te encher. Querendo que você transborde. Mas Ele só precisa de espaço. Tem um espacinho aí para Ele? Porque eu te digo uma coisa. Quando a gente busca as coisas celestiais, as coisas do reino, as demais coisas vão ser acrescentadas na minha e na tua vida. Vamos parar como mulheres guerreiras de buscar coisas terrenas, de buscar coisas externas, sem antes buscar a presença do Senhor Jesus. Comece pelo princípio, comece consagrando, comece edificando a sua casa. E de uma coisa eu tenho certeza: o azeite vai transbordar tanto que os seus sonhos serão realizados, os seus projetos serão concretizados, sua casa será liberta, seus filhos serão libertos. E tudo vai fluir. Mas o que vai fazer a diferença é o que eu falei desde o início: a gente se esvaziar de nós mesmos, para que a presença do Senhor Jesus seja notória, para que aonde a gente ande possa dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma família de Deus. Olha, eles fazem a diferença nessa terra. É isso que precisamos fazer. Às vezes a gente impacta vidas, não somente com as palavras, mas com o nosso caminhar.
com o nosso testemunho de vida, fazemos com que pessoas venham para a casa do Senhor Jesus, não pelo convite, mas pelo nosso caminhar com o Senhor. Edifique vida das pessoas através do azeite que Deus está transbordando na tua vida hoje. Porque eu creio que vai sair daqui mulheres transbordantes da glória dele, vazias de si, vazias da incredulidade, vazias muitas das vezes do orgulho, vazias da falta de fé, mas cheias do Espírito Santo, cheias de azeite com que transbordem em outras, com que transportem dentro do seu lar. E eu profetizo e declaro sobre a tua vida que o azeite vai transbordar, vai jorrar e vai impactar aonde você passar. Louvado e exaltado seja o Senhor. Vamos se colocar de pé, meus irmãos. Aleluias. Para que a gente possa estar fazendo uma oração, nos enchendo da graça do Senhor. E não esqueça, seja cheia o suficiente não para você, mas cheia para transbordar nos outros. Divida o que o Senhor te deu. Porque quando a gente multiplica o talento faz com que mais deles venham para mim e para você. Vamos orar ao Senhor? Aqueles que puderem, curvem suas cabeças.